Oi, eu sou Renato Paz de Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, e essa é mais uma aula do nosso Sistemas de Aulas em Geologia Sedimentar, do módulo Estratigrafia, continuando nossas aulas sobre sistemas deposicionais. Essa é a segunda aula sobre sistemas deposicionais costeiros, que trata de deltas, é uma introdução aos deltas. Nós vamos falar de definição e escalas, falar um pouco da dinâmica dos elementos morfológicos e da preservação disso no registro estratigráfico, uma breve classificação básica dos deltas e a implicação disso para o registro, e, mais importante, vamos discutir autociclicidade e alociclicidade em sistemas deltaicos. Então, deltas são sistemas que são essencialmente regressivos, em que, em uma determinada região, a linha de costa, anteriormente numa posição definida, avança para uma segunda posição, como consequência do aporte sedimentar trazido por rios, que despejam material em uma posição do mar ou de um lago, e esse aporte de sedimentos trazidos pelo rio ocorre a uma taxa maior do que esse corpo d'água é capaz de remobilizar esse sedimento. Então, o sedimento poderia ser levado embora por correntes costeiras, mas ele chega a uma taxa maior do que essa retirada ocorre, então isso implica numa regressão da linha de costa, uma construção de uma planície costeira mais larga, como consequência desse aporte sedimentar. Outros tipos de costas podem ser progradacionais. A gente define um delta como uma região em que essa progradação é causada pelo aporte de sedimentos trazidos por um rio naquela posição ou muito próximo dela. E o conceito de deltas, como sistemas deposicionais próprios, ele tem um problema, porque deltas acontecem em muitas escalas. Então aqui é uma escala de centenas de quilômetros, esse aqui é o delta do rio Nilo, numa escala de aqui 200 quilômetros, esse aqui é o delta do rio Níger, uma feição muito grande, um dos maiores deltas do mundo. Tudo isso aqui é progradação, e isso aqui são muitas centenas de quilômetros por muitas centenas de quilômetros. Então, tudo que acontece aqui, a gente pode dizer que é um sistema deposicional deltaico com muitos elementos. Mas esse outro exemplo, e aqui a escala é só 10 quilômetros, esse delta acontece dentro de um sistema deposicional maior, que é um lago. Então, a gente tem na margem de um lago um delta acontecendo. Então, o que é sistema numa determinada escala e pode conter lagos na planície de inundação, na planície deltaica, que acontecem esses lagos, pode inverter e um grande lago tem um delta ou mais em suas margens. E aí um subsistema deltaico dentro de um sistema maior lacustre. Isso pode chegar a extremos, como aqui 1 quilômetro. Isso aqui é apenas um lago de meandro abandonado, num sistema fluvial, e o aporte, a partir do canal, de sedimentos trazidos por um pequeno canalzinho de rompimento de dique marginal, gera um delta progradacional dentro do lago de meandro abandonado. Não tem limite para a escala. A gente pode observar feições deltaicas em qualquer corpo d'água de qualquer tamanho, e nesse caso você jamais chamaria esse delta de um sistema, mas ele é apenas um elemento dentro de um domínio fisiográfico, que é o lago de meandro abandonado, num sistema fluvial. Então, feições deltaicas com muitas das características que a gente vai discutir agora são feições que acontecem em muitas escalas diferentes, e isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas pensando nas feições maiores, aqui a gente tem o clássico delta do Mississippi, o lobo ativo do delta do Mississippi, e a gente tem que entender como opera a dinâmica e os elementos desse delta. Então, ele é uma feição que é basicamente regressiva, então a linha de costa avança para o mar, e essa regressão da linha de costa ela se relaciona a uma progradação em escala maior, e isso acontece porque esse canal aqui traz sedimentos, e aqui tem um sistema distributivo, como aqueles que a gente viu na aula de sistemas deposicionais fluviais. Aqui a água se divide, e se você olhar em detalhe a chegada desse sedimento por um desses canais distributários, o que a gente vê é que esse sedimento chega aqui, e nessa região ocorre uma expansão de fluxo que é tridimensional. Então, se a gente observa como isso opera
em outra escala, aqui a gente tem essa área plana em que o canal está chegando, e o nível do mar está posicionado aqui, muito perto do nível de base desse canal, né, do perfil de equilíbrio desse canal nessa posição. O fluxo de sedimentos que chega aqui, os sedimentos chegam vindo daqui, trazidos por esse canal, e quando chega nessa posição, a expansão do fluxo, tanto em área, porque aqui abre uma área grande, quanto em altura, porque aqui era só a altura do canal, né, que ele era pequenininha, e de repente ele abre para o mar. Isso aqui tem uma profundidade bem maior. Essa expansão de fluxo faz com que a velocidade com aquela descarga diminua muito, ele perde capacidade de transporte e larga sedimentos aqui. Ao largar esses sedimentos, ele está construindo essa barra aqui, que é uma barra que a gente chama de desembocadura. Ela é construída bem no meio, nesse caso, do canal, e o canal, então, acaba bifurcando, porque tem uma barra construída mais rasa aqui bem no meio. A própria construção desse depósito faz com que o sistema fique mais raso aqui e o canal possa continuar num trecho um pouco maior. Então, esse canal construiu os diques marginais, depositou na frente, vamos tomar outro exemplo, esse aqui. Ele vem avançando, ele larga sedimento aqui, torna essa água mais rasa, o que permite ele continuar avançando. Ele constrói diques marginais e uma crista aluvial que permite que ele mantenha a declividade. Então ele avança progressivamente em direção ao mar. E essas bifurcações que a gente vê muitas delas aqui, que já aconteceram muitas vezes, elas podem acontecer pela deposição de uma barra de desembocadura, que faz com que o caminho mais profundo bifurque. Também é possível, e muito frequente, um rompimento de um desses diques marginais. Por exemplo, aqui deve ter acontecido isso. Você rompe esse dique marginal e aí monta um outro lobo progradacional lateral. Numa escala bem maior, foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu nessa feição inteira, e a gente viu naquela aula introdutória sobre sistemas deposicionais, como é que opera a autociclicidade nesses sistemas, e a gente já viu que essa região aqui foi um rompimento de um dique marginal desse canal maior, então esse canal maior vem para cá, e o dique marginal foi rompido, e o rompimento desse dique marginal fez a deposição disso aqui tudo, também com canais bifurcantes e barras de desembocadura forçando a bifurcação deles. Em outra época, isso aconteceu aqui, em outra época mais recente aqui, isso também aconteceu aqui. Então esses dois processos, que é a barra de desembocadura forçando a bifurcação e o rompimento do dique marginal fazendo que desenvolva um lobo lateral, é o que faz esse sistema ter uma planície deltaica, como a gente vai ver, cheia de canais bifurcados. É importante lembrar que, a gente já discutiu na última aula, todas essas feições se alternaram no tempo, então elas são diacrônicas, e aconteceram numa escala de algumas décadas para um, algumas décadas para outro. Uma escala muito rápida, se você pensar em termos de taxas de sedimentação, e considerando que esse sistema inteiro tem uma escala de muitos quilômetros, dezenas de quilômetros. Então a gente pode pensar em três elementos que acontecem aqui básicos, né, que acontecem num delta. A área emersa, que foi construída pelo avanço da linha de costa, é dominada por processos aluviais, esses canais aqui controlam essa deposição, principalmente nessas partes mais proximais. Na parte distal é possível que baías entre os distributários registrem processos costeiros. Essa área toda aqui, que é a área basicamente emersa, é chamada de planície deltaica. Uma área que sofre a influência direta do aporte desses canais, então sedimentos vindo dos canais dos distributários deltaicos, né, sedimentos fluviais, chegam nessa região mais frontal e controlam os padrões de deposição aqui, isso a gente chama de frente deltaica. Então a planície deltaica é a área emersa, a frente deltaica é a área submersa rasa, que é dominada pelos processos costeiros, com aporte de sedimento fluvial, e essa área mais distal
em que predomina a deposição também de sedimentos trazidos pelo rio, mas é basicamente decantação de plumas boiantes, a gente chama de prodelta. Então aqui a gente tem, no primeiro caso, o delta do Mississippi, e essas feições aparecem. Aqui um outro delta, é o delta do Orinoco. Aqui é o limite da linha de costa. Toda essa região aqui é a planície deltaica, dominada por esses sistemas de canais distributivos. Essa região aqui, que nesse caso tem muita influência de maré, que é a área imediata onde os canais jogam o sedimento, é a frente deltaica. E essa região mais distal, onde vai ter decantação, é o prodelta. Naquele grande delta do rio Níger, o rio Níger vem aqui, mas ele tem uma série de distributários que saem em outras áreas, canais de maré aqui. Também a gente tem bem definido uma grande planície deltaica, dominada pelos processos aluviais. Uma frente deltaica, dominada pelos processos costeiros, aqui também domina maré. E um prodelta, uma região mais distal. E o delta do Nilo, onde foi introduzido esse termo delta, né? Na feição mais ou menos triangular, que lembra a letra grega delta. Aqui a gente tem uma perspectiva. Em planta isso é mais claro. Também tem uma grande planície deltaica. E aqui com uma área toda desértica em volta, é a umidade trazida por esses canais distributários que permite que essa área seja fértil e habitada. Cada manchinha clara dessas daqui é uma povoação humana. São cidades. Essa frente deltaica aqui, que aqui nesse caso é dominado por ondas. O mar Mediterrâneo tem muito pouca maré. E um prodelta, onde predominam depósitos de decantação. Essa estrutura, então, num diagrama, ela constrói um perfil que lembra muito as clinoformas de plataforma que a gente estudou em estratigrafia de sequências. Então, de fato, essa área mais plana aqui, que é o perfil de equilíbrio terminal dos canais fluviais com baixíssima declividade, é a nossa planície deltaica. O nível do mar numa determinada posição. E aqui para baixo, a gente tem uma área com uma declividade mais acentuada, em que há uma perda muito rápida da capacidade de transporte, e aqui vão predominar os processos de transporte a curta distância do sedimento vindo do sistema fluvial, a planície deltaica, mas também retrabalhamento costeiro. Então aqui é a frente deltaica, essa região aqui é a planície deltaica, e essa região mais distal, onde a taxa de sedimentação é menor e é dominada por deposição, por decantação de material fino que foi transportado em suspensão para essa região, é o prodelta. Isso monta uma clinoforma, e como os sistemas deltaicos são essencialmente regressivos e progradacionais, se espera o avanço dessa clinoforma da mesma maneira que a gente tem um avanço de clinoformas de plataforma inteira. Então, o delta aqui tem dezenas, a pouquíssimas centenas de metros de espessura. O top 7 dos refletores deles é a planície deltaica, então tem uma diferença, isso aqui está acima do nível do mar, não é como na plataforma continental, em que isso aqui é a quebra da plataforma com talude, e o nível do mar está uns 200 metros mais alto do que isso. O que seria equivalente ao talude aqui é a frente deltaica, e ela tem muito mais energia, é dominado por material arenoso na maior parte das vezes, com retrabalhamento pelos processos costeiros, e o prodelta distante. É claro que o comportamento dessa clinoforma com controles externos de variação do nível de base vai ser exatamente igual ao que a gente viu em estratigrafia de sequência, só que em uma escala menor. Então, se você pensar na plataforma inteira, aqui eu vou precisar de uma régua. Você tem a plataforma régua funcione, a plataforma continental, o talude, o sopé e a planície abissal, e o nível do mar. O nível do mar aqui. Opa, tá difícil. O nível do mar aqui. Então a gente tem 200 metros de profundidade típica aqui nessa região.
Aqui são 200 metros. Aqui é um onlap costeiro. Embasamento aqui de alguma maneira. O onlap aqui. Onde é que estaria esse delta? Ele estaria progradando aqui nas águas rasas. Quer dizer, uma clinoforme embutida na outra. E os depósitos proximais, muitas vezes de trás de mar alto e tal, tem essa característica aqui, se você conseguisse ter resolução para observar o que acontece aqui dentro. Então é disso que a gente está falando. São clinoformas, sim, numa escala menor. E, na verdade, a primeira vez que se entendeu top set, foreset e bottom set de clinoformas foi em sistemas deltaicos grossos, em que essa frente deltaica tem uma declividade grande, então ela deixa estratificações internas aqui com um ângulo alto o suficiente para se observar via afloramento. É claro que o delta do Níger não vai ter isso, é numa escala muito maior, mas aqueles pequenos deltas de lagos e tal, é possível se observar isso. E como é que fica o empilhamento estratigráfico aqui? Bom, aqui são depósitos finos no prodelta. Depósitos da frente deltaica vão depender dos processos de retrabalhamento dessa costa. A gente vai ver os tipos de delta. E os depósitos da planície deltaica são dominados por sistemas fluviais, às vezes com baías interdistributários, que têm a assinatura dos processos costeiros e marinhos. Mas o avanço progressivo dessa clinoforma, faz com que essas faces de frente deltaica recubram depósitos anteriores que eram de prodelta. Então esse prodelta era dessa frente deltaica, esse prodelta era dessa, esse era dessa. Acumula uma certa espessura de prodelta, a frente deltaica se sobrepõe a isso e a planície deltaica também. Então, numa escala de dezenas ou centenas de metros, a gente tem uma seção colunar aqui, que é nitidamente grano crescente. A granulação aqui é a lama do prodelta. A lama do prodelta aqui embaixo. Cada vez maior a granulação, porque a capacidade de transporte vai aumentando em relação à planície deltaica. Planícies deltaicas são sistemas de baixíssima declividade, que são dominados por carga de suspensão, mas a frente deltaica vai largar sedimentos mais grossos aqui nas águas mais rasas e só vai conseguir levar sedimentos mais finos para o fundo. Aqui é só decantação. Então, cada posição dessa aqui tem uma granulação maior, quando a água é mais rasa, shallowing upward e também coarsening upward, porque a granulação aumenta. E o avanço desse sistema faz com que essas coisas de água rasa se sobreponham a essas coisas de água funda. Então, o perfil típico de um delta é um ciclo grano crescente, que passa depósitos finos de águas mais fundas para depósitos grossos de águas mais rasas. Esse ciclo vai ter a escala do próprio delta. Uma classificação simples de deltas, a gente tem deltas como o delta do Mississippi, em que muito pouco retrabalhamento por processos costeiros acontece na escala em que o rio traz esse sedimento. Então, o rio traz muito mais sedimento do que os processos costeiros conseguem retrabalhar. Claro que tem eventos catastróficos aqui, tem furacões no Golfo do México, mas isso faz com que ele tenha essa morfologia com braços esticados, que são aquele avanço dos canais distributários com seus diques marginais e as barras de embocadura na frente. Um Birdfoot Delta, ele tem uma geometria bem característica, que a gente diz que são deltas dominados por rios. Numa certa escala, todo delta é dominado por rio, porque o delta só existe quando o aporte de sedimentos trazidos pelos rios é maior do que a capacidade de retrabalhamento pelos processos costeiros. Então, um delta dominado por rios, na verdade, é um delta em que a frente deltaica, a classificação, na verdade, é de morfologia de costa, mas também do processo dominante na frente deltaica. A frente deltaica mostra uma assinatura que é controlada pelo rio, esses braços progradantes sem um retrabalhamento expressivo. Esses dois outros casos aqui de baixo têm uma morfologia bem diferente.
Você não vê esses braços, você vê uma costa suavizada, uma progradação que é basicamente uma linha curva da costa avançando para o mar. E isso acontece quando tem um retrabalhamento expressivo por processos costeiros. Esse caso aqui, o delta do Níger, o retrabalhamento é por correntes de maré. A gente vê muitos canais de maré aqui, planícies de maré em toda essa região, e a frente deltaica se comporta exatamente como uma costa dominada por marés, só que com um avanço muito rápido, porque, apesar de ter processos de maré retrabalhando isso de forma bem expressiva, isso não é suficiente para impedir que esse sistema acumule sedimentos nessa posição. Então, um delta, mas a frente deltaica tem a cara de uma costa dominada por marés. E no caso do Nilo, onde tem muito pouca maré, essa frente deltaica é dominada por ondas, tem cordões litorâneos em muitas posições, também tem lagunas e barreiras em alguns lugares. A gente está numa transição aí da fase de subida rápida do nível do mar e retomada da regressão, então as duas morfologias existem. Também tem a ação antrópica barrando em algumas posições, fazendo barragens hidrelétricas aqui, que são armadilhas de sedimento. Então, nas últimas décadas, o fluxo de sedimentos foi muito reduzido no delta do Nilo. Então, isso promove erosão costeira, a gente vai ver isso depois. Mas esse aqui é um delta dominado por ondas. Então, esse aqui dominado por marés. E esse aqui dominado por ondas. Isso se reflete tanto na morfologia da costa, canais de marés, reentrâncias e a costa como um todo, como uma curva regressiva, aqui também é uma curva regressiva, mas cordões litorâneos, tanto na morfologia, que difere muito desse Birdfoot Delta, quanto nos depósitos. Então a planície deltaica aqui é uma planície deltaica que não difere muito dessa ou dessa, mas a planície deltaica mais distal aqui é cheia de baías interdistributários. Aqui isso não vai acontecer, porque essa é uma morfologia desses canais que avançam como braços muito longos. Mas a frente deltaica vai ter uma assinatura toda própria. Essa frente deltaica aqui é dominada pelas plumas de sedimentos e pelas barras de desembocadura. Essa frente deltaica é uma típica costa dominada por marés, e essa frente deltaica é uma típica costa dominada por ondas. Então, como é que você distingue num registro estratigráfico? Pela assinatura da frente deltaica. Na verdade, é mais difícil distinguir um cordão litorâneo progradante por sedimentos que vieram de grandes distâncias de um delta dominado por ondas do que um delta dominado por ondas de um delta dominado por rios. Isso aqui fica muito diferente, porque isso aqui é muito parecido com progradação de cordões litorâneos. A questão é que vai ter uma taxa de progradação muito maior, ou talvez não, mas vai ter uma planície deltaica bem desenvolvida com muitos canais distributários, se o fluxo de sedimentos é local. Né? Se o fluxo de sedimentos é distal, você prograda muito cordão litorâneo, pode ter retrabalhamento eólico, um canalzinho ou outro, mas não vai ter uma planície deltaica bem desenvolvida. Mesma coisa aqui, a costa dominada por marés, muito fácil de distinguir dessas duas. Esse delta aqui tem uma frente deltaica completamente diferente, porque é uma costa dominada por marés, a frente deltaica dele. Só que a planície deltaica é bem desenvolvida e é assim que você distingue esse sistema de uma simples progradação de costa dominada por marés. Bem desenvolvida e muito ampla nesse caso, né? Centenas de quilômetros de progradação em pouco tempo, com pouca variação eustática e pouca subsidência nesse período. Uma coisa muito importante nos sistemas deltaicos, que serve para qualquer sistema costeiro e também para os sistemas aluviais, como a gente viu, é a questão de se distinguir autodialociclicidade. Esse sistema aqui, que é o mais estudado, que é o delta do Mississippi, a gente já observou esse lobo terminal dele algumas vezes e sabe que em escala de décadas, áreas diferentes recebem o fluxo de sedimento, porque esses canais aqui sofrem um processo que é de distribuição, mas também há rompimentos e tal, e a gente fica com uma situação análoga àquela avulsão dos rios. A área de sedimentação efetiva fica trocando. Ela ora aqui, ora aqui, ora aqui, ora aqui, e na verdade você tem padrões progradacionais aqui que não aconteceram ao mesmo tempo. E numa escala maior, isso também acontece. Então a gente está na escala do delta inteiro agora, então a gente já está, aqui são 10 quilômetros, então a gente está partindo para
a escala de muitas dezenas ou poucas centenas de quilômetros. E uma coisa muito parecida com essa aqui já avançou nessa posição. Desenvolveu um sistema aqui. Só que, por uma avulsão nodal, esse canal ativo era aqui, agora ele passou a ser aqui. Essa região passou a ganhar sedimento e progradar rapidamente, e essa aqui foi abandonada. Bom, esse abandono não acontece sem consequências. Duas coisas importantes é que essa região, que recebe uma carga de sedimentos muito rápida na plataforma, vai ter uma subsidência de superfície aumentada, ela não é só a subsidência térmica da margem passiva do Golfo do México, mas também uma compactação acelerada dos sedimentos que estão depositados abaixo, então a superfície desce rápido, principalmente por compactação, e tem eventos, sim, episódicos de retrabalhamento muito grande dessa frente deltaica quando tem furacões. Qual que é a consequência disso? Cortar o fluxo de sedimentos para essa região implica em aporte sedimentar aqui muito pequeno agora, quase zero, e uma continuidade da subsidência e uma continuidade da remobilização desse sedimento pelos processos costeiros. Então já não vence mais. O delta que nessa posição que recebe o sedimento ativo vence o retrabalhamento por processos costeiros e vence a subsidência também, então ele permite uma progradação. Aqui ele não vence mais. Então ele venceu o progrador, perdeu, teve remobilização de sedimento e subsidência, e a linha de costa recua. Note que isso aqui avançava e ele recua enquanto isso avança. Então ele avança, é abandonado. Outro sistema pode ser desenvolvido, avança, é abandonado. Outro sistema está sendo desenvolvido enquanto esses dois recuam porque estão abandonados. Isso é muito interessante, isso deixa um registro muito claro na estratigrafia. Um registro muito claro na estratigrafia que é uma progradação seguida de uma inundação abrupta, só que não é sincrônico. Isso aqui prograda, enquanto isso retrograda. Isso também retrograda. Então, uma alternância numa escala muito maior do que acontece aqui, de lobos pequenos em décadas. Aqui a gente já está falando de centenas a milhares de anos. Uma alternância do locus, a posição que recebe o aporte sedimentar. Então você tem uma oscilação de lugar que é muito parecida em conceito com a avulsão de canais lá que a gente viu na aula de sistemas fluviais. Qual que é a consequência disso? Bom, se você pega um perfil específico, ele teve uma progradação durante uma subida do nível de base, porque tem aquela compactação exagerada, então a taxa real de geração de espaço aqui não é os centímetros por 1000 anos da subsidência térmica, mas nessa posição proximal tem uma taxa exagerada, porque você joga muito sedimento, compacta o que tem embaixo, então você gera mais espaço, gerou esse espaço nesse intervalo de tempo, progradou, mas por avulsão, o sistema que antes trazia sedimento para cá, passou a trazer sedimento para cá, por exemplo. Então esse sistema aqui é abandonado, então o que acontece? O corte do aporte de sedimentos. Então essa simulação numérica foi feita com variação do aporte de sedimentos, o aporte é zero, aí ele passa a existir, tem um máximo, uma redução e volta a zero. Então aqui não é que o sistema inteiro, a erosão das fontes cessou, é que nesse lugar o sedimento passou a ser jogado em outro ponto da costa. Então, nesse lugar, nesse perfil, teve um corte dos sedimentos aqui a zero. Isso implica numa transgressão marinha, local, não regional. Então, isso aqui avançava, esse volume de sedimentos foi trazido, o volume foi aumentando. Aqui é o máximo, veja, essa área é muito maior do que era antes. Aí ele começa a diminuir, a gente está indo para essa região da diminuição do aporte de sedimentos, e ele cessa. Quando ele cessa, a subsidência continua, o sistema é retrabalhado, tem uma grande retrogradação, uma transgressão marinha, e, enquanto isso, outro lugar está sofrendo a progradação. Isso fica abandonado por um tempo, depois de algum tempo vai retomar a deposição aqui. Então é como se, depois disso conseguir depositar aqui, ele voltasse, e depois aqui, depois de algum tempo ele volta a depositar aqui.
e o que a gente tem? Um segundo ciclo de progradação. Então, nessa escala, a gente poderia, tendo estudado tanta estratigrafia de sequências, achar que isso aqui é um controle externo regional, que é uma variação do aporte lá nas fontes, ou que é uma variação da taxa de subida eustática. Ela teve um pico de subida que implicou nessa retrogradação. Mas não, isso aqui é um processo autocíclico. E autociclo implica em diacronismo. O que isso quer dizer? Que enquanto isso aqui prograda, outra parte do sistema retrograda. Enquanto isso aqui retrograda, outra parte do sistema prograda. E a gente não pode usar essa superfície de inundação, que é bem definida aqui, superfície de regressão máxima, não é? Amalgamada a uma nova superfície de inundação máxima, porque se retorna a progradação e vai ter um avanço do downlap. Vamos apagar aqui para enxergar melhor. O downlap volta a avançar. E a gente vai dizer, bom, então tem uma superfície de inundação máxima aqui, tem de fato. Só que outra seção paralela a essa também tem uma superfície de inundação que não é sincrônica a essa. Porque isso aqui progradou enquanto a outra retrogradou, e aí isso aqui retrogradou enquanto a outra progradou, isso aqui voltou a progradar quando as outras estavam retrogradando. A carta cronoestratigráfica nessa escala de tempo, então, vai ter sempre a mesma forma, só que deslocada no tempo. Porque o aporte sedimentar foi deslocado no tempo de um lobo em relação ao outro. Isso é uma questão muito importante quando a gente pensa em sistemas deltaicos, costeiros, fluviais, leques submarinos. A nossa estratigrafia de sequência que vale para uma escala grande, quando chega na pequena, a gente tem um problema. Porque sobreposto à alociclicidade, eu não estou dizendo que não existe variação eustática que vai interferir nisso, mas sobreposto a isso, existe uma autociclicidade. E essa autociclicidade impede que a gente consiga interpretar esses ciclos de inundação abrupta e progradação, que são muito comuns em deltas, em costas e em lagos. Muito difícil a gente interpretar esses pequenos ciclos internos como sendo resultado da curva de eustasia. Aqui nesse modelo, a subsidência é constante, a eustasia é constante. O que variou foi o aporte, e não é um aporte regional, é um aporte nesse perfil. Isso é que é importante na autociclicidade. Então, também existem variações alocíclicas. Aqui a gente pôs uma curva de eustasia compatível com a glacieustasia, né? Dezenas de metros em milhares de anos, subida rápida, queda lenta, a cara da glacieustasia. E qual é o resultado? Bom, a queda é lenta, então você tem uma regressão forçada longa e uma inundação abrupta, outra regressão forçada longa, outra inundação abrupta. Fica com uma cara muito parecida, se você não consegue distinguir regressão forçada de regressão normal com uma pequena geração de espaço. É difícil. Então, o que acontece é que aqui também você vai ter superfícies de inundação abrupta separando pacotes que são de progradação ou avanço. Os ciclos grano-crescentes vão acontecer aqui, só que essas superfícies aqui têm correlação regional, enquanto as autocíclicas não têm. Como distinguir uma coisa da outra? É bastante difícil. Você precisa de uma resolução estratigráfica muito grande para perceber que esse lobo aqui, por exemplo, numa escala muito maior, esse lobo aqui, por exemplo, é uma feição que, vista de frente, tem uma certa espessura, uma base plana que é uma superfície de inundação, e esse pacote progrador, e aí esse outro lobo tem a mesma geometria no mesmo nível estratigráfico, com a diferença de que essa superfície de topo de essa superfície de topo, onde está meu lápis, está com a cor errada, a superfície de topo de está aqui, vamos por um rosinha. Essa superfície aqui não é essa superfície, mas ela está aqui embaixo. Como você pode perceber isso? É difícil. Mas o que acontece é que quando a gente for pensar os sistemas costeiros e deltaicos, a gente tem que pensar que nessa escala tem uma interação entre auto e alociclicidade. E se você está num período da evolução da Terra em que a glacieustasia não atua, não tem geleiras significativas nos polos, fazendo com que o volume de água dos oceanos mude muito, esse tipo de ciclo quase certamente é
autociclicidade. Então, a gente faz as correlações numa escala, quando chega nessa escala de detalhe, dezenas de milhares de anos, a gente já tem que reconhecer o fato de que muito provavelmente está operando a autociclicidade e não pode se aplicar aqueles conceitos gerais da estratigrafia de sequências como ferramenta de correlação regional. Mensagem importante da aula de hoje, parecida com a mensagem que a gente já viu em sistemas fluviais, mas autociclicidade e alociclicidade quando a gente vai para a escala de dezenas de milhares de anos ou menos. Bom, a aula de hoje era isso.